Olá, sexto ano! Que bom a gente de novo aqui juntinho, né? Então hoje vai ser dia de revisão, né? Tá chegando a hora de fazer uma avaliaçãozinha e a gente vai rever aí tudo que a gente viu para poder fazer uma produção bem bacana, tá bom? Eu espero poder tirar todas as dúvidas de vocês. Eu vou tentar ser o mais explicar minuciosamente para vocês, tá bom? Cada coisinha. De novo, mas assim, se você precisar, você pode voltar lá naquelas aulas que estão lá naquele mesmo lugar, estão gravadinhas. Quiser ver de novo, tudinho, tá bom? É do módulo 4 ao módulo 9, beleza? Então vamos lá. No módulo 4, a gente estudou narrativa, o tempo e o espaço dentro da narrativa. Bom, para começar, o que é narrativa, né? Como vocês vão produzir uma narrativa, vocês precisam saber bem o que que é. Narrar é contar uma história. Então você vai contar uma história, seja ela real ou ficcional. Então toda vez que você narra, você conta uma história. Tudo bem? Isso daí tá beleza, né? O espaço nessa história, né? O espaço onde está. Ele pode ser físico, que é o que a gente mais associa a espaço normalmente, né? Esse espaço físico ou geográfico também chamado, ele é o espaço onde a gente encontra no mapa. Por exemplo, estou em Maricá, estou em Itaipuaçu, eu estou numa casa, eu estou num castelo. Isso é um espaço físico, tá? Agora, a gente também tem uma outra questão que é o espaço social. Ou um espaço chamado também um ambiente, né? Esse ambiente, ele é como a gente se sente naquele lugar. Por exemplo, né, se você a gente falar, contar uma história da ditadura, a gente sabe que nesse ambiente, um ambiente que tem medo, tensão, horror, pavor, né? Então é isso, é como a gente se sente ali naquele espaço. É um ambiente social, é um ambiente econômico, é um ambiente político, né? É um ambiente, é um espaço em que está havendo ditadura ou democracia. Né? A gente hoje, se a gente for contar uma história dos dias atuais, a gente está vivendo um espaço de democracia, tá? Onde a economia, nesse momento, ó, não está muito boa, né? Especialmente para as pessoas menos favorecidas economicamente. Com esse problemão aí e tal, de tudo paralisado, a economia do país não está muito boa. Então, se a gente fosse contar uma história desse momento, esse ambiente é esse, onde a economia, a política, isso tudo tem uma cara, né, específica. E aí a gente também tem tempo. O tempo ele pode ser cronológico, que é aquele tempo do relógio, que as coisas acontecem em sequência, né? Não tem volta no tempo, depois volta para frente, né? O tempo não vai e volta, não. Esse tempo, ele é um tempo que segue, é contínuo, né? Aquele tempo que tem horas, que o tempo decorre ali direitinho. Agora a gente tem o tempo psicológico. Esse tempo psicológico, ele, por exemplo, vamos supor que eu vou contar num texto alguma coisa que aconteceu uma hora. Vamos supor que é um filme que o filme começou com uma bomba, tá? Que vai explodir daqui a uma hora. Aí começou lá aquele cronômetro lá, né, de trás para frente, até dar o 0 minuto. Então, tudo que aquilo pode ser um filme de 3 horas, gente. O que ocorre em uma hora, que é cronológico, que eu digo tempo cronológico, passa a ser um tempo psicológico dentro dos personagens. Por exemplo, vai contar o que se passou com um determinado núcleo, com um determinado personagem, como ele se sentiu, o que, que ele vivenciou, aí conta do outro, conta do outro, conta do outro. Então, esse espaço ele já não segue esse padrão, entenderam? Então, essa questão de espaço-tempo é bem tranquilinho. E isso você, claro, que você vai usar lá na sua narrativa. Ao contar, você vai ter que ambientar, né? O que você está contando, ter um ambiente, um local, e ele vai se passar em que tempo, né? Em quanto tempo, em que tempo, tá bom? Beleza? Módulo 4 fechado. Módulo 5
aquelas falas do discurso direto e indireto. Fala quando a gente tem discurso direto, que é o próprio personagem que fala, que diz que conta a história. Então, o que a gente faz? A gente usa travessão. E uma coisa muito importante, atenção. Quando você puser fala no seu conto que você vai produzir um conto. Já estou dizendo para você o que você vai fazer lá na minha avaliação. Você vai produzir um conto. Quando você produzir o seu conto, você vai contar uma história, óbvio. E vai falar de tempo, de espaço e pode botar falas diretas. Você pode vir contando, né, naquela fala indireta, e aí ele adormeceu, né, você contando lá do João, que é um personagem, e o João fez isso, fez aquilo, e aí isso é fala indireta, né, de terceira pessoa. E aí você pode ser um narrador personagem, pode ser um narrador onisciente, né? Pode ser um narrador de terceira pessoa, simplesmente. Você vai escolher também que tipo de narrador você quer ser, ou eu vou pedir na prova lá específico qual o tipo de narrador. Isso a gente ainda vai ver, mas vocês estão sabidinhos, né? Narrador de primeira pessoa, eu fiz, eu participei, participo da história, né? O de terceira pessoa, ele não participa, ele é observador. E tem aquele que é onisciente, que sabe tudo que está se passando, inclusive dentro dos personagens, né? Seus sentimentos, aspirações e tal. E aí, a gente na fala pode fazer uma hora fala indireta, que é isso eu falando, né? E o Pedro foi ali, fez isso, fez aquilo, e comeu e dormiu. Ou eu posso dizer assim, e o Pedro falou. Aí eu ponho lá um travessão e ponho: hoje o dia vai ser maravilhoso para mim e para Maria. Vamos supor que a Maria é lá a namorada do João. Então eu tenho aí uma fala direta, que é o João falando exatamente o que ele vai fazer. Tudo bem? Lembrei para vocês direitinho aí, questão do direto e do indireto? Bom, tem uma questão importante, né? Quando a gente põe uma fala direta, né, que saiu da própria boca do personagem, dá uma impressão para quem tá lendo que aquilo aconteceu daquele jeitinho. Já quando é um narrador falando, né, aquilo pode ter uma certa subjetividade, tudo bem? Módulo 6 foi descrição. Dentro de uma narrativa, é muito comum ter partes descritivas, né? O texto, de repente, não é todo descritivo, mas ele tem partes descritivas. E para que serve essas partes descritivas? Elas servem para a gente entrar na história, né? Quando você fala assim, a história se passa num castelo e tal, aí é, eu quero saber como é que esse castelo. Esse castelo ele é alegre ou ele é mais tristonho? Então eu vou descrever, né? Dizer que ele é muito iluminado. Se eu quiser dizer que ele é alegre, que ele é muito iluminado, cheio de cores, almofadas coloridas. E aí eu vou descrevendo aquilo. Já quando eu tenho uma descrição. Isso é uma descrição objetiva, né? Ele é um lugar grande, iluminado, colorido, porque qualquer pessoa que vê esse ambiente vai descrevê-lo da mesma forma. Essa é a parte objetiva da descrição. Só que tem a parte subjetiva. O que seria? Ele é iluminado e alegre. Quando eu digo alegre, eu já estou botando uma sensação minha. Ele pode ser iluminado e sério para outra pessoa. Quando eu digo alegre, já é uma impressão particular. Entenderam? Então, quando eu descrevo, eu posso descrever coisas objetivas, que é exatamente o que um vê e o que o outro vê. Por exemplo, eu vou pegar aqui um celular, vou fazer a descrição, estou lá contando uma história e vou descrever um celular. Quando eu descrevo um celular, ele é branco, capinha branca, ele tem 32 gigas de memória, ele é da Motorola, ou então ele é um iPhone, e aí eu vou descrevendo ele. Essa descrição que eu tô fazendo, qualquer um ver, vai fazer igualzinho a mim, entendeu? Vai ver e vai falar aquilo. Agora eu digo assim, nossa, com esse celular eu posso passar
o tempo rapidinho, porque nele eu entro nas redes sociais, eu posso jogar, ele me diverte, e aí eu faço uma descrição aí subjetiva desse celular. Porque para mim o celular pode ser isso, mas para outra pessoa o celular pode ser outra coisa. Ai, o celular é uma coisa horrível. A minha filha não sai dele, ela não estuda, o celular só serve para atrapalhar, não é legal, não devia existir. Entende? Então a subjetividade depende dos olhos de quem o vê. Aquele objeto, aquele cenário. Então a gente tem essas duas posições, tá? Depois a gente vai passar para o módulo 7. No módulo 7, a gente vai falar de ficção, tá? E aí foi quando eu pedi uma produção para vocês, lembra? Que eu falei para vocês fazerem ou um conto ou uma crônica. Eu até, né, na época eu pedi assim, gente, a gente já fez muita crônica. Eu preferia que vocês fizessem o conto pra gente fazer uma coisa diferente e tal. Mas eu lembro que muitos mandaram crônica, né? E aí, quem mandou o conto, eu pude ler e fazer algum tipo de comentário, porque agora o que eu vou cobrar, no caso, é o conto, porque a gente veio estudando coisas que eu vou poder explorar bastante dentro de um conto, entenderam? Eu vou pedir um conto. Então, quem fez o conto e quiser compartilhar, né? Já souber a minha resposta lá, que eu falei, fiz elogio e tal, quiser compartilhar com o coleguinha. Senão eu proponho que você faça um conto e peça o papai e mamãe dar uma lida, ver se tá bacana, tá bom? Porque vocês têm que estudar. Essa semana, o que eu vou propor? Que vocês estudem, que vocês revejam as aulas, veja essa aula, né, de revisão, se proponha a fazer alguma coisa para poder ver como vocês estão, se vocês têm dúvidas, se vocês estão escrevendo do início ao final da linha, se estão dando a mesma entrada de parágrafo em todos os parágrafos, né? Tem esses detalhezinhos. Para a gente ir até o finalzinho da linha, a gente precisa, às vezes, de uma palavra que não cabe, a gente deve fazer a separação da sílaba certinho. Não pode separar coisa que não é para separar ali. Todo mundo aprendeu a separar a sílaba, né? Então vocês têm que fazer para ficar aquela coisa organizadinha. E eu vou pedir uma coisa: façam essa produção, né, da avaliação, a caneta, porque a titia ao vivo, no papel, segurando na minha mão, já tenho dificuldade de ler no lápis, né, a lápis. Se for aqui, né, no vídeo, aí vai ficar bem difícil, porque uns ficam tão fraquinho que a titia vai ter dificuldade de ler. Então, eu vou pedir que faça a caneta com uma letra bacana, porque, né, eu não vou ter como ter aquele papelzinho na minha mão para olhar direitinho, né? Às vezes vai até um zoom lá, que a gente não pode aumentar tanto e tal. Então, faz esse favorzinho pra tia, tá bom? E aí, vamos lá. Aí vocês fizeram, e aí falei de gêneros, né? Fábulas, contos, romance, crônica, enfim, tem vários gêneros textuais onde você pode usar narração e descrição, tá bom? Isso. Então, no conto que você vai fazer, você vai ter que pensar lá, tempo, espaço, ambiente, né? Ou vai ter que pensar na fala do discurso direto e indireto, vai ter que pensar que você pode usar de descrição para fazer com que eu consiga entrar no seu conto, viver aquele conto mesmo. Quando você descreve as coisas, as paisagens, os lugares, os objetos, as pessoas, a gente tem ideia mesmo do que você está contando, e a descrição é muito importante. Você vai pensar que é ficção, tá? Aí a gente entra lá no módulo 8 com verossimilhança, né? A questão de mentira, de verdade, né? Do que é verossímil, do que não é. A gente sabe que um texto de ficção, ele é mentira. Mentira até que ponto, né? Por isso que a verossimilhança, a gente aborda isso para poder ver até que ponto é mentira, né? Por exemplo, quando eu tô num filme de futurista, né? Tinha um filme na minha época que chamava De Volta para o Futuro. Vocês já devem ter ouvido falar. É um rapazinho que entra num carro e anda tão depressa que ele chega no futuro, e também podia ir no passado, né? Tem os dois tipos.
E aí, dentro desse contexto ali de ficção, porque aquilo não corresponde ao realismo, né, à realidade, dentro daquele contexto, eu acredito que se possa ir ao futuro e ao passado. Então, ali, aquela verossimilhança é uma verossimilhança interna, porque dentro daquele contexto que foi criado, daquela história, que eu sei que é uma ficção, um conto, né, no caso ali, um filme futurista, eu aceito certas coisas, né? Certas magias. Não seria uma magia, mas é alguma coisa que não corresponde ao real. Então, eu tenho a verossimilhança externa, que seria mais compatível àquilo que a gente pode viver. Não deixa de ser ficção. Mesmo quando tem uma história baseada em fatos reais, não se conta exatamente os fatos propriamente ditos, a gente se baseia nos fatos reais, naquilo que aconteceu. Porque o que é que acontece? Por exemplo, já até falei disso, né? A gente vai falar de uma guerra, né? Vai contar a história da guerra de secessão lá, não sei de onde. Aí você tem, sabe que tiveram soldados, né? O exército e tal. Tiveram aquelas pessoas que participaram, nomes até que a gente sabe que são citados historicamente, que correspondem à verdade, né, da história mesmo. Mas aquele personagem que tá lá, ele é fictício. Ele não é real. Lembra da história do cachimbo? Botar uma foto de um cachimbo e dizer isso não é um cachimbo? Isso é a representação de um cachimbo? É exatamente isso que chama verossimilhança. No caso externa, né? Quando corresponde à realidade, né? Parece real, mas na verdade a gente está contando, a gente está representando aquela realidade. Isso já é ficção, tá bom, gente? A gente já é ficção, tá bem? Porque a gente de repente está botando outras carinhas lá para representar um presidente, um general, um outro personagem que existiu de fato, mas que é uma representação. Então, verossimilhança é isso, é você parecer que está falando, né? Ter coerência naquilo que você está dizendo. Se você fala de um Harry Potter, você sabe que tem uma varinha lá que funciona, que faz mágica e que, né, é verdade ali naquele contexto, mas a gente sabe que para nossa realidade não é. Então a gente sabe que é ficção, é isso que a gente chama de ficção. Entendeu? E aí tem várias narrativas ficcionais, tá? A ficção, ela pode ser um conto maravilhoso, um conto de terror, enfim, vários tipos, tá bom? E no módulo 9 a gente fechou com um conto, né, do mundo imaginário. O mundo imaginário é aquele que está na nossa imaginação, já botando aí para o conto maravilhoso, né, um conto. Eu não vou falar agora que tipo de conta eu vou pedir, mas provavelmente eu vou trabalhar com alguma coisa que a gente já viu, que vocês já conseguem dar conta, né? Que vocês possam contar. Então vai ser uma invenção de vocês, tá? Total uma história contada por vocês, mas você não pode pensar nela agora, porque eu vou dizer sobre o que eu quero. Eu vou dizer se eu quero sobre bruxas e castelos, ou vou dizer se eu quero que seja futurista, ou eu vou dizer se eu quero que vocês voltem ao passado. Enfim, eu vou dar o direcionamento. Então você pode estudar com certeza para saber esses pontinhos, entender isso tudo que a tia falou. Mas infelizmente não dá para você prever aquilo que você vai ter que fazer no dia, porque você vai ter que fazer no dia. Tá bom, meus amores? Muita saudade de vocês. Até breve.